anteriores, a gente estudou superficialmente a noção de bit quântico, e o motivo pelo qual esse estudo que a gente fez foi superficial é porque a gente ainda não definiu as ferramentas matemáticas que a gente precisa para trabalhar com um bit quântico. E essas ferramentas são ferramentas que tornam adequado o tratamento daquelas superposições que a gente viu. Os estados de um bit quântico não são só 0 e 1, são superposições desses dois estados possíveis e por isso a gente precisa de tratar de uma ferramenta matemática que possibilita a gente trabalhar com essas superposições. Então, o objeto matemático que facilita o trabalho de superposições é o que a gente chama de espaço vetorial. E a gente vai fazer essa definição de espaço vetorial bem precisa mais adiante no curso, mas para falar do bit quântico a gente vai precisar de dois espaços vetoriais mais simples e por enquanto a gente vai tratar deles, os espaços R2 e C2. Na verdade, para falar de um bit quântico a gente vai precisar realmente desse cara aqui, mas esse aqui torna visível as definições, porque a gente pode representar esse cara geometricamente, enquanto esse aqui a gente não consegue. As definições são bem semelhantes, são poucas coisas que vão mudar quando a gente troca números reais por números complexos, então a gente vai fazer um tratamento simultâneo das duas coisas, quando houver diferenças eu vou enfatizar. Bom, então quem são esses conjuntos? O conjunto R2 é o conjunto de elementos que tem duas coordenadas reais. Então, a gente vai chamar esses caras aqui de vetores. São vetores que são duplas de números reais. A ordem aqui é importante, então são duplas ordenadas de números reais. A gente vai usar essa notação aqui para falar de vetores. Não é a notação usual que os matemáticos utilizam para falar de vetores, mas é a notação usual que os físicos quânticos utilizam. Então, como o nosso objetivo é estudar física quântica, a gente vai usar essa linguagem. É só uma questão de notação. Então, eu tenho dois números reais x e y, eu vou colocar um na primeira coordenada, o outro na segunda, e assim a gente obtém um elemento de R2. A definição do conjunto C2 é semelhante. A única diferença é que agora, ao invés de pegar duas coordenadas reais, a gente vai pegar duas coordenadas complexas Z e W. Então, quaisquer dois números reais, quaisquer dois números complexos que a gente colocar nessa ordem, a gente obtém um elemento de C2. O importante para nós vão ser duas operações que a gente pode definir aqui nesses conjuntos, que são as operações que nos levam às superposições. A primeira operação que a gente vai definir nesses dois conjuntos é a operação de soma. Então, se eu pegar dois vetores, eu consigo gerar um terceiro vetor a partir deles, fazendo a soma dos dois. Como que essa soma é definida? Então, vamos supor que esse vetor U tenha coordenadas x1 e y1. E o vetor V tenha coordenadas x2 e y2. Então, a partir desses dois vetores, eu vou gerar esse terceiro, que eu chamo de soma de U e V, somando as coordenadas correspondentes. Então, eu vou somar a primeira coordenada desse com a primeira coordenada desse, obtendo a primeira coordenada da soma, x1 mais x2. Eu vou somar a segunda coordenada desse com a segunda coordenada desse, obtendo a segunda coordenada da soma, y1 mais y2. Então, a mesma definição a gente pode usar tanto para C2 quanto para R2. A diferença é que em R2, x1, y1, x2 e y2 são números reais, enquanto que em C2, x1, y1, x2 e y2 serão números complexos. A definição da operação de soma vai ser análoga em ambos os casos. A segunda operação que a gente precisa definir nesses conjuntos é a multiplicação por escalar. O que a gente chama de escalar? Enquanto a soma era uma operação que agia em dois vetores,
dois elementos de R2 ou dois elementos de C2, a multiplicação por escalar vai agir em um número e um vetor. Então, eu vou multiplicar esse vetor U, que mora em R2 ou C2, por um número lambda que vai morar respectivamente em R, se eu tiver em R2 aqui embaixo, ou em C, se eu tiver em C2 aqui embaixo. Então, a multiplicação por escalar é uma operação que vai pegar um número e um vetor e transformar em outro vetor. Que vetor é esse? Então, se esse vetor U tiver coordenadas x1 e y1, então a multiplicação dele por esse número lambda vai ser lambda vezes a primeira coordenada x1, lambda vezes a primeira coordenada y1. Então, a única diferença entre os casos aqui é que se eu estiver em R2, todos esses números são reais, inclusive o lambda. Se eu estiver em C2, todos esses números são complexos,